os investidores. Isto só para dar uma breve ideia do gigante chinês do imobiliário e também alguns bancos estão ligados nos Estados Unidos à parte comercial, tanto imobiliária comercial. E assim os bancos pequenos devem ser testados ao stress para um banco que tem ativos de 10 bilhões de dólares americanos, de acontecer uma possível crise e que, segundo a lei que existe nos Estados Unidos, que é a lei do Dodd-Frank, que é uma legislação federal dos Estados Unidos, para estabelecer melhores normas e padrões para o funcionamento do mercado financeiro. Portanto, desde 2019 até hoje, reverteram essa lei, que era uma lei que era tarde demais, e agora já se fizeram, tanto nos Estados Unidos, como na Europa, como na China, empréstimos imobiliários comerciais muito arriscados para compensar o aumento do custo das taxas de juros sobre os empréstimos. Tanto como sabemos, a crise de 2008 começou na bolha do imobiliário e da falta de regulamentação do mercado financeiro, e assim todos os dados estão à vista do que é que pode acontecer num futuro próximo. Isto só para vos dar a ideia económica e atual. O que é que está a acontecer? Entretanto, neste nível mais profundo da recessão, tanto com o aumento das taxas de juros nos empréstimos bancários, quer nas famílias, quer nas pequenas e médias empresas e negócios, está no nível mais alto desde a grande crise de 2008. E é preocupante ver o risco das famílias ficarem subcarregadas com os cheques e os estímulos descontrolados em que diziam para as pessoas não irem trabalhar na altura do Covid-19, mas recebiam o dinheiro do governo na mesma. E que ao mesmo tempo foram aumentando os plafons dos limites dos cartões de crédito para aumentar o consumo. Portanto, resumindo, neste momento é preocupante as famílias, quer nos Estados Unidos, a Europa, China, na Índia e no Brasil, etc., é que ninguém está preparado para o que está para vir aí. E então pergunto a vocês, para nos preparar para o que está aí a vir, que é uma crise com certeza, pergunto a vocês, o que é que devemos fazer como investidor? Devemos ter dinheiro vivo, isto é, em dólares americanos, porque neste momento é a reserva mais sólida em termos do mercado, mas quando quisermos comprar ações também, podemos ter esse dinheiro em cash e que dentro de pouco tempo podem estar em queda essas ações para também quando tudo bater no fundo e o mundo vira-se, logicamente, para toda a moeda mais forte, que neste caso é o dólar americano. Não é o euro e não é de certeza o renminbi que vão ser as moedas mais fortes. Mas veremos só depois disso que o imobiliário vai entrar em queda e que demora mais ou menos entre 1 a 2 anos a bater no fundo. E outro ativo muito importante é o ouro e a prata, quer em moedas, quer em barras. E que podemos investir em empresas de rate ligado também às obras de arte, em que se pode investir inicialmente, mas para entrarmos temos que criar um depósito inicial de 1.200 dólares americanos, ou euros neste caso. Se vocês quiserem, pois podem mandar mensagem e eu digo qual é a empresa de rate que vocês podem investir em termos de obras de arte. Nessa conjuntura de incertezas e grande crise em que tudo fica muito mais barato, é quando temos uma grande oportunidade, como eu já tenho dito várias vezes, de enriquecer quando os preços estão em saldo. Como eu digo normalmente, esta oportunidade só acontece de 10 em 10 anos e é por isso que temos de estar atentos. E neste momento, os mercados bolsistas no dia a dia têm um síndrome de dupla personalidade. Portanto, um dia da bolsa sobem 300 pontos, no outro dia caem 500 pontos e estamos naquele ponto em que não temos certeza de nada e daqui para a frente é que podemos dizer sobre os ativos de risco é que padrões de crédito cada vez vão ser mais apertados e cada vez vão ser mais restringidos, quer para as famílias, quer para as pequenas e médias empresas. E só para vos dar uma ideia, Dow Jones, em que aqui só em poucos meses vocês veem que está a subir, desce, sobe, desce, sobe, desce. Portanto, é um síndrome do sobe e desce. Portanto, é um síndrome que não dá, é muito volátil e não dá certezas do que é que possa estar a acontecer. E também temos a ver com o Dow Jones também. Este é mais ou menos semanal em que vocês veem que sobe 10, sobe 10, sobe 10, sobe 10. Portanto, este é tal, sobe 300 pontos, 10, 500. Sobe 200, 10, 400. Portanto, anda mais ou menos em termos destes valores, só para vocês terem uma ideia. E eu normalmente compro as ações é no site boom.com, que normalmente é online e podemos abrir uma conta no nosso nome e comprar online, quer em Portugal, quer em qualquer parte do mundo, tanto quer da Bolsa Americana ou Europeia.
e também em termos de bolsas japonesa ou chinesa ou de Hong Kong. Portanto, está ligado ao ramo alimentar, que é a maior empresa chinesa do mundo. Portanto, é COFCO, COFCO. Portanto, é uma das empresas que tem um grande potencial de crescimento. Outra empresa que dá um bom yield e um bom EPS, que é o earning per share. Portanto, todos 3 em 3 meses esse earning cai na vossa conta, que é a Duke Energy Corporation, que é uma empresa americana, ligada, portanto, à parte de energia elétrica. E cada vez vai ser mais apertado em termos de créditos, as empresas vão começar a ter lucros cada vez mais baixos e tanto os bancos centrais, o Fed como o BCE, têm de ter isso em conta para não criar uma crise muito profunda e muito prolongada. E assim os investidores devem posicionar-se de uma forma extremamente defensiva se estiverem com ativos com alto risco e arriscados. Quando se diz que o Fed acabou de aumentar mais 25 pontos percentuais e o BCE 50 pontos percentuais, então podemos ver uma desaceleração da economia muito grande daqui para a frente, os mercados em geral. E então perguntam vocês, e eu queria-vos mostrar uma notícia que é o CEO do maior banco do mundo, que é o JP Morgan. Ele diz e avisa que o pânico tomará conta dos mercados à medida que os Estados Unidos se aproximam do incumprimento da dívida pública dos Estados Unidos. Tanto o JP Morgan Chase, o Jamie Dimon, ele diz que disse na quinta-feira que os mercados entrarão em pânico à medida que os Estados Unidos se aproxima de uma possível incumprimento da sua dívida soberana e, além disso, quanto mais perto chegarmos disso, portanto, desta instabilidade, as pessoas vão entrar em pânico na forma da volatilidade do mercado das ações, portanto, que é a bolsa americana e a bolsa de Hong Kong e a bolsa chinesa e a bolsa europeia, e a turbulência nos títulos de tesouro também. Portanto, não só as ações, como os títulos de tesouro. Portanto, atenção, que não sou eu que estou a dizer, mas está o próprio CEO do JP Morgan a dizer isto. E o que é que ele diz mais? Que tal evento se espalhará pelo mundo financeiro e o impacto e os contratos de garantias colaterais, câmaras de compensação, disse também o Diamond. Portanto, como estão aqui a ver, este é o senhor, o Jamie Dimon. Eu não vou ler a notícia toda, mas queria só pegar aqui alguns pontos em que ele fala: se chegar a esse ponto de pânico, as pessoas têm de reagir, e já vimos isso antes, disse o Dimon. E há aqui uma situação que chama-lhe o War Room, que é o quarto se houver um caso de guerra. E o que é que o JP Morgan diz? O CEO do JP Morgan, o Jamie Dimon, como o maior banco dos Estados Unidos, com cerca de 3,7 trilhões em ativos de dólares americanos, está-se a preparar para o risco do incumprimento da dívida americana e, portanto, esta é a situação neste momento. Para vocês terem ideia, que a situação não está fácil, até o próprio JP Morgan, o CEO, está-se a antecipar para uma eventual crise que possa ser uma crise bem grande. Portanto, isto só para vocês terem uma ideia. E existe, deve-se refletir quer os governos, quer os economistas, para onde é que o mercado está a ir agora. E pergunto a vocês se existe muita especulação que este ano será o grande ano do ouro. Já atingiu o maior valor de todos os tempos e será que isso vai acontecer? Mesmo tendo uma inflação ou deflação, ou quando estamos em tempos de crise financeira, o ouro é a classe dos ativos que oferece a maior diversidade e supera todas as outras classes de ativos, incluindo o dinheiro vivo. E se calhar temos de aumentar a nossa alocação do nosso portfólio para o ouro. E que os bancos faziam antigamente empréstimos baratos, já foi chão que deu uvas. E assim acabou-se esta janela de oportunidades de juros a 0% ou mesmo juros negativos. E desde o ano 2022, com o aumento da inflação e das taxas de juros por parte do Fed e do BCE, criou um stress no sistema bancário, está mais rigoroso na avaliação dos empréstimos e créditos e, por exemplo, quando queremos investir, por exemplo, quando estamos a arrendar o nosso arrendar e o nosso investimento, a margem de lucro, retirando, por exemplo, os impostos de 28% para o Estado português, vamos ter uma rentabilidade que passou a ter margens muito baixas, pois o nosso ROI, portanto, ROI, que é o Return of Investment, é baixo, e assim houve uma reviravolta no mercado imobiliário. E neste momento torna-se investir em imóveis, já que se não conseguirmos alugar a casa a alguém,
para termos depois, neste caso que é o return of investment, positivo. E podemos ter sérios riscos de, principal risco é depois não conseguir pagar as prestações ao banco, quando o imóvel, neste caso, não está alugado, e ainda pior, quando temos a prestação do empréstimo bancário, aumentar de 3 em 3 meses, ou de 6 em 6 meses, ou de ano a ano, quando os governos ou os bancos centrais aumentam, por exemplo, as taxas de juros. Onde é que o imobiliário, neste momento, que era há 3 ou 4 ou 5 anos atrás, era apetecível, neste momento já não é tão apetecível em termos de investimento. E só para também vos dar uma ideia, em termos de comprar quer ouro, quer prata, vocês podem ir ao site da APMEX ou ao site do Israel Mint, em que podem comprar quer em barras, quer em moedas, e com o cartão de crédito enviam, por exemplo, para a vossa morada e comprando essas mesmas barras. Também podem comprar ações de empresas de royalties, como é o caso da Aramco da Saudi Arabia, que é do petróleo, ligado ao petróleo, ou Franco Nevada, ou Hidden Precious Metals, que é ligado ao royalty do ouro. Portanto, estas são as dicas da semana e espero que tenham gostado do vídeo e subscrevam o canal.